qual que é o principal produto do Side e qual foi a principal dor daquele produtor que você quer atuar? Boa. Vamos lá. Acho que para explicar o principal produto do Side, vale primeiro dar esse contexto do que a área de soluções financeiras, que é a área mãe, vamos dizer assim, que eu toco aqui na Singenta, faz, né? Então, como eu estava falando, né, a gente tem hoje uma carteira, hoje a gente deve vender alguma coisa em torno de 60%, 70% das nossas vendas a prazo. Né? Só que prazo na nossa indústria não é igual ao varejo que você vende para 30 dias, né? Ou que você abre um crediário de 24 meses. É o prazo safra, né? Você vende para o prazo safra, que dependendo da cultura, né? Às vezes café, algodão, cana, esse safra pode ser 1 ano e meio. Né? E é 1 ano e meio assim que o cara te paga no final. Então isso obviamente força o nosso fluxo de caixa. Então, por que a área de soluções financeiras existe? A gente, para também não pesar tanto no nosso balanço aqui, a gente securitiza essa carteira e a gente montou, de novo, como a gente tem um histórico muito longo disso, a gente montou carteiras via FDIC, já fizemos CRA no passado. A Singenta, inclusive, foi a primeira a emitir um CRA pulverizado no mercado lá em 2012 ou 13, se eu não me engano. E a gente securitiza essa carteira para viabilizar mais crédito para os meus clientes, sem pesar no meu balanço, mas com um custo adequado para eles. E aí entra muito aquilo que a gente estava falando no começo, né? Mas por que o meu cliente precisa de prazo safra se ele não é o produtor, né? Mas o meu cliente vende para o produtor. E o produtor, ele tem uma dor ali que ele precisa do prazo safra, porque imagina que você tem lá uma fazenda, você vai plantar soja. Você precisa comprar a semente, você precisa comprar o fertilizante, você precisa comprar o defensivo. Tudo isso você põe na terra no começo da safra. E aí você tem que esperar a soja crescer, você tem que colher a soja, você tem que levar essa soja para alguma trading, para algum lugar, vender essa soja e receber por isso. Só aí você vai ter fluxo de caixa para pagar a revenda de insumo que te vendeu tudo isso. Então, o próprio produtor tem esse descasamento de fluxo de caixa pelo ciclo produtivo dele. Então, ele pede crédito, ele pede prazo safra para revenda. E aí a revenda fica com o capital de giro na rua e isso força o caixa dela. Então ela traz isso para a gente. A dor no final do dia que a gente quer resolver que a primeira coisa que as pessoas vão pensar é falar, mas tem crédito rural, né? O governo anunciou aí, acho que o plano safra desse ano acho que foi 300 bi, alguma coisa assim. Só que assim, o mercado que a gente estima aqui, o nosso addressable market, né, aqui, nós estamos falando de um mercado de 1 tri. Isso é crédito pro setor agroprodutivo, tá? Assim, estou excluindo aqui grandes frigoríficos, grandes usinas, essa turma toda que capta já mercado e tal. Estamos falando de 1 tri de reais. Então, assim, o governo não atende 20%, 25% da demanda. E aí acaba que revenda financia um pouco, a indústria financia, a gente financia entre 30% e 40%, varia essa estatística. O plano safra um pouquinho, o mercado financeiro um pouquinho, e aí entram as trades, fazendo barter e tudo mais. Mas a gente é talvez o top player, né? A gente que eu falo a indústria como um todo, é o top player em termos de financiamento para o agro. Então a ideia é trazer players de mercado financeiro, e por mercado financeiro eu falo bancos e fintechs, para mais perto do produtor rural, para darem crédito para o produtor rural comprar mais e melhor da revenda e, por consequência, gerar caixa na revenda para comprar mais e melhor de mim. Então, acho que é um pouco... assim, óbvio que tem um benefício para a gente também, mas assim, é meio cada um no seu quadrado, né? Quem é financiador, financia, quem é produtor, produz, quem é revendedor, revende, quem é indústria, produz e vende, né? Então organiza um pouco isso. E que é um pouco de quem conhece um pouco do agro vê, né? Quando você vê nos Estados Unidos, essas figuras são muito separadas, né? Então, assim, quem está financiando, quem está defensivo, quem está semente, quem é o produtor, está tudo separado e tem aí um banco, alguma estrutura financeira separada que está cuidando dos fluxos de caixa aqui dessa coisa. No Brasil, esse negócio não é bem assim, né? Então, até um pouco do que você falou, a ideia de barter, a ideia de que você tem que financiar a revenda, porque senão a revenda não consegue ter espaço de fluxo de caixa para coisa. Então, assim, claramente isso eu consigo ver, acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, que entende um pouco desse mercado agrícola, ou que é produtor, sabe dessa dor, que é uma dor aí que já está aí e já está há um tempo, né? Então, como você falou, essa ideia do barter lá atrás era para suprir uma coisa, supre bastante, né? Tem muito barter aí para suprir essa coisa, mas mesmo assim ainda tem um espaço grande em relação a isso.